Onda de nostalgia em Vortex, rebeldes com o rock dos anos 50 e 60. Nesta quinta-feira, dia 26, a Vortex dá um tempo para as novidades. Esquece as 3 últimas revoluções da história da música pop e abre seu estúdio para rebeldes. 4 rapazes à moda antiga, que também aceitam os adjetivos de insurgentes e sublevados. Darwin, guitarra e principal, compositor principal, hein, cara? Sim, eu sou o único compositor dos Rebeldes, cara. Só tu pode fazer música? Só eu mas posso. Se os outros quiserem fazer... Não pode, não pode. Ô, Batera, daí tu não faz música. Ele manda, eu faço. Bom, é a moda antiga, É a né? moda antiga, É a moda sim. antiga. Bom, Regis, bateria. 2 deles, Darwin e Regis, eram da banda Os Elhos, tu confirma? Sim, confirmo. Na verdade, comecei profissionalmente com os Elhos, né? E aí, no meio do caminho dos Elhos, eu sempre fui aficionado pelos anos 50, né? E eu já tinha esse propósito de fazer música dos anos 50, assim, né? Aliás, o rockabilly, ele é fora de moda. Ele nunca, aqui no Brasil, ele nunca estourou, né? Mas o rockabilly, ele teve o ressurgimento, né? Nos Estados Unidos, lá pelos anos 90, com o Stray Cats, né? Que quando eu ouvi Stray Cats, eu digo, pá, tá aí, ó. Os caras estão pensando que nem eu, né? Estão pensando que nem eu, então eu fiz, né? E o Regis, que tocava bateria comigo, ficou me acompanhando nas composições, né? E enquanto isso, o nosso técnico de som, que era o Marcos Ramos, eu toco baixo. Então, entrou para a banda. Então, o Rebeldes começou com um trio também, né? Aí ele comprou um rabecão, nós tocávamos com um rabecão, né? Foi a primeira banda. Sim, ali no vídeo que nós vamos ver daqui a pouco, foi com rabecão. Baixo acústico, baixo né? acústico. Baixo Não, acústico. baixo elétrico. Baixo ali, elétrico, mas tem as fotos com baixo acústico. Tinha fotos, depois ele comprou baixo acústico e tal, né? Enquanto Toninho, teclados, e Marco e baixo são os demais rebeldes. O Toninho, o Marco e o Regis, tu despediu, é isso? Já que não, o Regis, na verdade, ele fez outra banda, o Off the Wall, acho que era uma banda de surf music, né? O baixista foi para morar em São Paulo, né? E aí, quando o Regis saiu, entrou o Paulo James, que é o baterista dos Acústicos Valvulados. Ficou tocando comigo um tempo, depois o Paulo James saiu, entrou o Paulo Arcari, que era fez o Tenente Cascavel lá, enfim, né? E aí, depois eu saí de Porto Alegre, fui morar em Bento, aí trocou a formação toda, né? Uma musiquinha chamada O Céu. Beijos me fartos quando os velhos não estão. O céu é nós dois numa cama, rasgando pijama de tanta tesão. Mas eu não posso conter essa minha paixão. Sonho com você me agarro no colchão. Quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão. Quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão.
eu não posso conter essa minha paixão. Sonho com você me agarro no colchão. Quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão. Quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão. O céu é você no meu carro, acendendo um cigarro com o fogo do amor. O céu é nós dois numa cama, rasgando pijama de tanta tesão. Mas eu não posso conter essa minha paixão. Sonho com você me agarro no colchão. Quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão. Quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão. Quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão. Sabe uma coisa que é muito interessante? Tudo era criação coletiva. Você lembra que o Flu tinha um telão, o Flu fazia festa de, eu não sei, era ele, não sei se era ele o Rodrigo. O Renatão. O Renatão. Era o primeiro telão que chegou no Brasil. Ele era de madeira, pintado de cinza, e ele era assim, ele era curvo. Nos shows da Graforreia, dizem algumas pessoas que nós botamos o telão Lá fora. Lá fora. Lá fora. Lotou dentro, É. Sim, lotou sim. o quintal e lotou a calçada. Foi na parte da frente, sim, porque o muro era, eu não me lembro exatamente como era o muro, mas era um muro baixo, não era muro alto. Então as pessoas passavam na rua e o telão ali na frente, assim. Era muito engraçado isso, né? Porque era coisa muito simples, não tinha o que hoje se vai falar em alguma coisa técnica, um som bom, uma qualidade boa. Não tinha esse pensamento, né? Que era a coisa completamente do it yourself, né? A coisa do punk. Meu amigo, o que tu lembra da Vortex? Aquele estúdio era muito podre, né? Sim, era horrível, era horrível, né? Era horrível. Não, teve gente que disse que era ótimo. Não, não era horrível. Todos os estúdios na época eram horríveis. Aqui a gente ensaiava no estúdio do Ivo, lá do Ivo, né? O Ivo. O Ivo era o único que A tinha bateria estúdio. do Ivo era bem melhor que a minha. O estúdio do Ivo era o único que tinha, assim, uma sonoridade boa, porque ele consertava os amplificadores, aquelas coisas todas lá, né? Aquele lugar, aquele estúdio, reuniu diferentes tribos, né? Então, tinha os punk, tinha os góticos, tinha o rock and roll, mas rockabilly é uma coisa que em Porto Alegre é ainda mais restrita, né? Tu não vê os caras de topete e lambreta, né? O movimento rockabilly, na verdade, ele estourou muito em São Paulo, né? Que no rockabilly ele sempre foi um pouco marginalizado, mais que o rock and roll ainda, porque eram poucas pessoas que curtiam o rockabilly, né? Então tinha as gangues, as gangues lá em São Paulo, que lá era... Quando uma gangue brigava com a outra, não conseguia entrar para fazer o show porque os caras estavam se pegando de pau lá, né? Mas aqui no Brasil chegou até a coisa do caras de moto contra os caras de lambreta, como teve na Não chegou a ter essa coisa de não. rixa, Não, etc., de briga, faca, canivete. Não, canivete às vezes rolamos canivete. Um pouco de canivete. Um pouco de canivete rolava. Tu frequentava a Oswaldo ali, Ocidente? Sim, frequentava tudo por ali. O que tu lembra daquela cena ali? Cara, como a gente ensaiava no estúdio do Ivo ali, a gente conhecia todo mundo, porque uma banda saía, entrava outra, então era todo mundo amigo ali na boa, né? Quando não estava tocando, quando estava tocando era que nem um time de futebol, né? Ninguém olhava para a cara do outro lá, né? Cada um na sua banda, né? Cara, me lembro, não muita coisa, mas lembro que a gente ensaiava direto ali, né? Acho que, não sei se 2 vezes por semana. Era uma coisa mais pro rock, mais pop, assim, e o Hamilton e o Moreira não gostavam muito, que era uma coisa mais punk, mas o Moreira queria tocar Surfista Calhorda no ensaio. E a nossa condição era que se ele tocasse direito as nossas músicas, a gente deixava ele tocar Surfista Calhorda no final. A gente tocava junto. Eles saíram da banda, né? O Hamilton e o Moreira, e um dia eu fui emprestar minha guitarra, porque eu tocava guitarra na outra banda. Fui emprestar minha guitarra pro Moreira, e o Moreira, não quer tocar baixo, o baixista não veio, não sei o quê. Tá, então tá, vamos tocar. E aí já comecei, daí eu tava nas 2 bandas, assim, depois a Cal Subia, que durou um pouco mais, assim. E aí, tanto ensaiar ali, a gente... Vamos fazer um show, vamos, tal. Aí, não sei se a gente falou com o Cláudio, com o Heron, que quem cuidava da agenda, era a Neca, a Vera, enfim, alguém. Conseguimos uma data que foi em maio de 88, com a banda Caosfobia. Enfim, era banda, né, de gurizada, aquela coisa punk, né. Levamos uma TVzinha, assim, pra fazer uma cena e tal. Umas luzes a mais no estúdio, acho que der pra, enfim, porque aquela situação do pessoal ficar lá na sala, no balcão, no bar, assistindo pros monitores, né. Tava diferente o estúdio, não era aquela coisa do ensaio, né, ali era um show, né.
E a gente não tinha noção como é que tava o som pra fora, mas ali dentro tava uma barulheira infernal, né? Chutaram lá o fio ali da câmera ali... Eram os amigos, Estavam lá de fora. Eu acho que na última música ali, foi na última música, né, teve... Aí como parou de transmitir pro salão, todo mundo acho que resolveu ir pro estúdio, então virou aquela anarquia, né? Legítima festa punk, né? Entraram e acho que era, se não me engano, era Noel e Marajá, a música, eles cantaram tudo junto ali. Gervásio, mas o que vocês tinham dentro do estúdio de equipamento? Já que a gente falou de que tem aparece uma mesinha ali, o que era? As caixas vocês fizeram, construíram? Como é que era esse equipamento? Tinha uma bateria Pinguim. Uma mesinha. A minha bateria Pinguim, que eu comprei. Eu acho que os amplificadores a gente levava, não me lembro se eu levei. Eu acho que eu levava, a gente levava os amplificadores. Tinha alguma coisa, mas era Janine. E uma mesinha de 4 canais aparece ali. Não, a mesinha quando era coisa séria, que o Wander ia gravar alguma coisa, e tinha mesinha de 4 canais. Se não, não estava gravando nada, era a batera e 2 ampli, acho que 2 Janine. Depois começaram a chegar os Stanner, quando a gente ficou bacana, comprou um Stanner e botou lá, tá? Mas era microfones, etc., que ligava nos mesmos amplis. Na verdade é o seguinte, teve 2 fases. Essa primeira fase aí totalmente tosca, e quando nós começamos a gravar, e a primeira gravação foi Graforré Filarmônica, com amor, muito carinho, que um dia, quem sabe, vai fazer a série aqui, o Wander plugou uma série de coisas numa mesa que ficava fora, né? Não ficava, ele não gravava ali dentro do estúdio, ele gravava, então teve que passar os cabos. E a partir daquele momento o estúdio ficou mais sofisticado, digamos assim. Tinha uma caixinha aqui que entravam os cabos, saíam do outro lado. No bar ficava assim. Para nós isso aí era assim, fantástico. Que me deixa mil. Ela tem 17, mas promete, mete muito. Mas ela tem sex appeal que me deixa mil. Ela tem 17, mas promete, mete muito. Quando passa na calçada, eu me arrepio, eu fico louco. É o delírio da moçada, um demônio, um anjo barroco. Eu penso nela, desespero, é no meu quarto, é no chuveiro. Essa menina é uma loucura, é fogo, chama os bombeiros. Ela tem sex appeal que me deixa mil. Ela tem 17, mas promete, mete muito. Mas ela tem o sex appeal. Ela tem 17, mas promete, mete muito. Mete muito. Ela tem 17, mas promete, mete muito. Ela tem, mas promete, mete muito. O que tu lembra dos anos 80 e da relação lá da tua página célebre da Zero Hora com o movimento local? Começa um movimento forte, numa cidade que antes vivia de grupo de baile e bar. Não tinha um palco na época de música mesmo. O Clube de Cultura foi um dos primeiros. O Teatro Renascença não existia. O Teatro Araújo Viana de vez em quando fazia, mas as bandas não conseguiam fazer um show durante a semana no Teatro no Araújo Viana porque era muito grande. Então tinha shows coletivos. Aí juntava lá 5, 6. Aí vem a MPB. Quer dizer, a MPB
do Sul, né? Nelson Coelho de Que Castro. começa todo esse Lisboa. Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, enfim, Raul Raul Wanger. Então era muita coisa acontecendo todo o tempo, né? Eu tinha que cobrir festivais, eu tinha que fazer shows, né? Eu tinha que fazer matéria e eu tinha que dar conta do rock, da MPB e tal. Tu era amigo de muita gente ali, né? Sim, de todo Conhecia mundo. de todo de mundo. todo mundo. Eu me lembro de um show, que eu não recordo o nome do cara, o cantor. Depois ele saiu, nunca mais apareceu, porque eu criticava. Mas assim, eu não era assim, exatamente dócil na crítica. Eu me lembro que eu dizia o que eu achava que... Porque eu via os outros, eu via o Chico, via o Caetano, via o Gil. Então, o espelho era o que os caras profissionais faziam. Então eu cobrava dos caras, né? Para fazer melhor, para fazer coisa e tal, né? E eu me lembro que eu fui um show no Teatro Renascença e quando terminou o show, o cantor, em vez de ir pro camarim, ele veio direto falar comigo, pedindo para eu não comentar o show deles. Tinha sido um desastre. Faz show, de né? conta que não aconteceu. Tinha sido um desastre. Ele, tá legal, não comento então. Eu comecei a ir para ali com 17, pro Bonfim. Imagina, eu pegava Antes do quartel. Eu pegava um ônibus, descia na Cristóvão, subia e descia Ramiro no final do dia, ou às vezes eu ia de dia fazer outras coisas, assim, ver o que tinha para fazer de graça, por exemplo, filmes, vernissagem, alguma vernissagem para tomar vinho e comer salgadinho no começo da noite. E a gente ficava, eu digo a gente porque eu via todo mundo circulando na Oswaldo Aranha, encontrando os amigos, mas não era para beber. Não me lembro de beber naquela época. A bebida não significava nada. A gente só falava sobre as coisas que a gente estava fazendo, sobre as ideias que a gente tinha, cara. Isso é muito incrível, eu acho, cara. Porque a gente vivia na Oswaldo Aranha, tinha vários bares, a gente ia de um para o outro para encontrar as pessoas para falar o que a gente estava fazendo, que era revolucionário pra caramba. Das coisas todas que a gente fazia, os filmes, as peças. Eu me lembro de 2 peças de ter se apresentado uma vez só, para apresentar um dia. Eu me lembro numa Rua 25, no DAFA, ali na arquitetura, que era com o Vende-se Sonhos, que era que a gente queria o RU a 25, sei lá, dinheiros. Então era Rua 25, olha a loucura. A gente apresentou... Rua 25. Que era RU A25. Era mais uma performance. Era uma performance. Teve outra com a Circulação da Mercadoria, que era outro grupo que eu participei de teatro, que foi no Instituto de Artes também, que a gente juntou, tinha muita coisa política naquela época, a gente juntou notícias de jornal, o texto eram notícias de jornal, que a gente fez uma performance na frente do Instituto de Artes. Começou a sair de casa sozinha com 13 anos. 13, 14. 13, 14. Morava no interior, Em sim. Vacaria. E onde é que tu ia na noite de Vacaria? Nos clubes. A gente fazia as festas em casa, que tinha um Gradiente e os Vinícius. Era a festa certa. Tá, e aí chegavam os discos. Começaram a chegar os discos Replicantes, começaram a chegar os discos Isso já é 85, então. 85, toda Tá. aquela B do rock E brasileiro. tocava em Vacaria? Tocava na Replicante Rádio AM. de Tu Vacaria. tinha uma cena muito forte, porque tu tinha uma rádio. E também a gente estava vindo daquela coisa gaudéria. E a juventude não queria mais aquela Vindo coisa... ou saindo? Vindo, porque na verdade é uma terra de CTG, de maior rodeio, os maiores rodeios brasileiros. Então a gente também queria... Era ser outsider, né? Era ser diferente, ouvir aquelas bandas do rock gaúcho, assim, e do rock brasileiro. E a gente, como a gente era de uma classe média, a gente conseguia comprar os vinis. Isso é importante, né? Porque tu precisa ter grana para comprar, né? Mas não era tudo que chegava lá, então? Chegava... Os replicantes chegavam porque era RCA, por exemplo. Porque eu vinha a Porto Alegre e comprava no Zafari. Né, que os discos se vendiam nos supermercados, a gente tinha. E aí tu tem o primo mais velho, o irmão mais velho, que vem com um monte de discos. Eles chegavam, meu irmão já morava, então ele chegava assim com pilhas de discos. Tá, e depois de tu tocar fogo na noite de Vacaria, tu veio pra cá, pra Porto Alegre, com quantos anos? Com 15. Com 15. Vim morar sozinha com 15. Sozinha em Porto Alegre com 15 Sim. anos. E aí tu foi pra Oswaldo Aranha ou não? Não, daí eu fui estudar no IPA. Eu acho que é importante a gente falar, sabe do quê? Dos festivais dos estudantis. Aí eu já produzi o Quarto Restipa. Eu virei presidente do Grêmio e produzi o Quarto Restipa, onde estava Smog Fog,
onde eu fiz a relação com essas bandas veio do festival do IPA. Eu lembro de ter ido na Vortex, que era uma caminhada muito longa, né? Porque parecia que tudo era muito distante. Saía do Bonfim. Saía do Bonfim, né? De All Star. E eu cheguei lá na Vortex e eu me assustei um pouco com vocês. Eu te disse isso, né? Eu achei vocês com uma cara de maus, assim, né? Tinha uns punks moicanos, assim, foi meio assustador pra mim. Tá, os punks moicanos. Não, mas eu curti ali e eu acho que eu fiz um ensaio na Vortex. Com Egisto? Com colarinhos. Com colarinhos. Eu tinha uma banda, Plexus, nós fazíamos alguns shows, Timbuca, Araújo, a gente tocou no festival da Prediger, estreamos na Terreira e outros moquifos que o nosso empresário conseguiu, o Coveiro, baita fotógrafo. E aí eu me lembro, cara, vocês vão começar a ensaiar no estúdio decente agora. Aí eles levou pra ensaiar no Vortex. Só que lá a gente, não sei porquê, cara, a gente tinha o hábito de ir meio sério e não muito loucão. Não, é os caras do Replicante, faz muito de música, a gente não pode fazer fiasco, tanto no comportamento, não sei, cara, a gente tinha essas vibes. Nós éramos podraços lá no Oswaldo, mas lá a gente ia todo sério. Vocês tinham um negócio assim, não sei, um ar, eu não sei explicar, um ar mais intelectual, que o pessoal do metal, que eu era do metal, respeitava muito o Replicantes. E os careca, hoje também, os punk, os dark, os metal, os viados do Ocidente e os caras do Pink. Sim, nós chamávamos os viados do Ocidente. Eu cheguei de São Paulo em 87, com 13 anos, e cheguei na bagagem com vinis de O Traje a Rigor, Titãs, Legião, a galera que tinha explodido lá em 85, né? E quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, caiu no meu colo, dos meus colegas de aula, rock Rio Grande do Sul, rock garagem, e depois veio o vinil dos Replicantes. Então, era uma linguagem completamente diferente do que o resto do Brasil falava. Mesmo sendo todas diferentes entre elas, a linguagem do rock gaúcho tinha uma assinatura muito forte, muito diferente. Havia uma identidade, eu acho. Assim, sim, como o rock paulista também tem uma identidade. Sim, o rock eu acho. Não, o rock carioca tinha o Barão Vermelho, tinha Lobão, tinha Blitz. São Paulo tinha Ira, tinha o Traje a Rigor, tinha Titãs, o rock de Brasília, né? Tem, mas a linguagem do rock gaúcho era muito diferente, assim, era muito... eu acho que até à frente do tempo um pouco em relação a algumas coisas. A gente jogou um pouco isso, a gente fez um manifesto, que era uma bobagem completa, mas acho que foi o De Fala que articulou, o Edu, o manifesto do rock gaúcho saiu na revista Bis, dizendo que nós éramos completamente diferentes e que nós estávamos a fim de destruir tudo que tinha vindo antes, né? E acho que nenhum de nós assinou esse negócio também, grandes destruidores, nenhum de nós, né? Tu lembra disso, o manifesto do rock gaúcho? Tinha uma banda que tocava na voz chamada Esporte para Dois. Esporte para Dois tinha essa pegada realmente de fazer coisa mais gaudéria. Até a fitinha deles é eles numa porteira, sabe? Uma porteira, umas vacas no fundo, etc. E a Graforré, por causa do amigo punk, também ficou, ela pega um momento que é os gaúchos urbanos, mas que dialogam com a tradição campeira, digamos assim. Agora, a força do nome Vortex, da marca Vortex, é impressionante no Brasil inteiro, né, Jarbas? Isso, assim, qualquer pessoa que trabalha com crítica musical ou que tem uma consciência sobre rock, sobre música, conhece o selo Vortex. E sabe que é via imprensa, porque a imprensa na época era uma imprensa muito mais participativa, mais presente, digamos assim. Eu acho que era uma imprensa cooperativa, ela cooperava com as coisas. Né? Ela ia, buscava, ia assistir shows, buscava aquela coisa. E que assistir ensaio, cara. Então, pois é. Eu criei um caderno na Zero Hora chamado Guia, que era um caderno que circulava aos sábados. E um dia era tanta coisa que eu peguei uma página central e editei, eu mesmo diagramei uma página como se fosse no jornal Standard. O que há de novo, era só coisas de música daqui. E era muita coisa. Era muita coisa, tinha aquela 30, 40 informações, entendeu? De coisa daqui, daquela semana. E nessa época tinha, que não falou, né? A Rádio Continental tocando música daqui. A rádio, sim. E logo em seguida a Ipanema. Logo em seguida a Ipanema. Eu acho que tem essa relação rádio, TVs e jornais, né? Eu acho que a cena ela não se faz sozinha. E, além da imprensa, caixa postal, né, cara? Nós fazia muito esquema de caixa postal, tinha uma nossa caixa postal, a gente tinha o nosso catálogo, né? E mandava para os fãs, quer dizer, estamos pré-internet, pré-MTV, e funcionava. 1, 2, 3, 4. Olhando tua fotografia, sinto saudades daquele
Tua pele macia sobre as paredes de emoção. Então, com a mão, eu pego o telefone, te ligo, te digo, é um perigo, eu aqui sozinho. Do outro lado responde, tudo acabado, quero coisa melhor. Saio de casa, vou nem sei pra onde, meu coração está na pior. Então, com a mão, eu escrevo um bilhete, te amo, digamos, te chamo. Ninguém me ouve, as pessoas sequer me olham. Ninguém me ouve. Olha o fogo! Ninguém me ouve, as pessoas sequer me olham. Ninguém me ouve. Estou olhando tua fotografia, sinto saudades daquele verão. Teu rosto moreno, tua pele macia, subo as paredes de emoção. Então, com a mão, eu pego o telefone, te ligo, te digo, é um perigo, eu aqui sozinho. Então, com a mão, eu escrevo um bilhete, te amo, digamos, te chamo. Com a mão, Muito bom. Qual é a relação da fotografia e da mão? Pois é, na verdade eu tinha pensado naquela. Eu pensei naquela música dos Beatles que tinha lá o. Come on, sabe? Com a mão, Eu queria fazer come on, no fim ficou com a mão, né? Tu tinha uma guitarra tão bacana naquela época lá em 87? Tinha uma guitarra bacana. Era essa? Não era essa aqui. Não era essa. Porque era semiacústica, né? É, semiacústica. Aquela era uma Giannini, cara. Giannini fazia uns instrumentos muito bons na época, né? Eram os melhores que tinham. A captação toda importada e tal, né? E era muito bacana, eu usava aquela guitarra. Gravei algumas coisas com ela aí, mas depois ela se perdeu com o tempo. É que os instrumentos importados não chegavam, né? E eram muito caros. Então eu me lembro que chegava um pedal assim, e tu, chegou. E quem tinha era rei, né? Era rico. O meu baixo dos Eles, quem trouxe foi. Eu fiz um show no Gigantinho com os Paralamas, a gente fez junto, aquele show unificado que tinha lá, né? E o Bibarone veio com aquele baixo dele que não tinha mão aqui, né? E eu disse, esse baixo aí. Esse aqui é o pai da Valérie do metrô lá, que ele era comissário de bordo, ele trazia as coisas meio camuflado, não sei o quê. A Varig, né? Os caras traziam discos, sim, primeira mão, quer dizer, as rádios pediam, olha, chegou ontem, um comissário de bordo me trouxe um disco e tal, tocava em primeira mão, né? É impressionante esse negócio. Eu me lembro que os grupos de fora que vinham, porque em Porto Alegre, vinham com uma bateria, tinha uma Tamla, mas era antes da Tamla era outra. Pio, Yamaha. Essa aí. Pio. Tinha Gretsch, Ludwig, que era a batera do Bohan. A Ludwig. Ludwig Starr. Então tu ficava ligado, bateria Ludwig. Todo mundo olhava aquilo ali. Bateria Ludwig. E uma Fender, o cara tá tocando numa Fender. Não, mas até hoje as guitarras boas, você vai comprar 12 mil, 15 mil, né? 18 mil. Agora, a questão, só para fazer uma pinceladinha no tal do rockabilly, né? Cine Campeiro fazia rockabilly, né? Sim, primeiro fazia. Toma um banho de luar. Exatamente. Então, o cupido
vê se deixa em paz, que era do Neil Sedaka, ambas, do americano, que era considerado do diluidor. Ele era considerado um diluidor do rock, né? E essa coisa, tipo, não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. O Carlos Gonzaga era o cara que cantava essas músicas do Neil Sedaka e do Paul Anka. Neil Sedaka e Paul Anka. Eu conheci o Tony Campelo também, porque eu fiz uma música, Tony e Celi, e quando eu fui para São Paulo, eu levei a música em cassete para ele ouvir. Ele ouviu e, sei lá, não falou mais nada, enfim, acho que você gostou. Eu sempre vou dizer que troca eu digo assim, mas a gente não foi feliz. Eu sei que nunca haverá alguém assim como você. Por mais que eu possa procurar, eu nunca vou te esquecer. Oh, Laura, oh, oh, oh. Vai passar. Eu sempre vou dizer que troca eu digo assim, que a gente não foi feliz. Ô Laura, ô Laurinha, ouça minhas palavras, elas saem do fundo do meu coração. Que troca eu digo assim, por um triz a gente não foi feliz. What you want, what you want, what you want, Laura. What you want, what you want, what you want, a gente não foi feliz. Oh, 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 oh. A gente não foi feliz. Oh, 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 oh. A gente não foi feliz. Sabe uma coisa que eu tenho saudade? Eu acho que quem faz música, né, tá perto da música sendo feita, sabe? Uma coisa é tu ouvir uma música, outra coisa é ir tu num show e ficar a 50 metros, e outra coisa é estar aqui no estúdio. Eu acho que a Vortex tinha muito isso, porque muitas pessoas iam lá ensaiar, os cascaveletes. Iam lá ensaiar, eram 4, entravam mais 10. Porque eles iam lá para ver a banda tocando, mesmo com som ruim, no caso aqui não, o som está muito bom. Mas mesmo lá com som ruim, era muito bom estar perto daquelas pessoas que não eram ídolos, eram pessoas fazendo música. E quando a música bate, assim, rock and roll principalmente, né, é muito forte. Isso eu tenho saudade. Mas todos os estúdios, e a banda ia mais uma galera de gente para assistir. Aí tu saía eles ficavam ali para assistir vários ensaios. Ficavam lá, né? Sim, é que os estúdios eram os lugares onde a gente podia ficar, né? Era o lugar onde a gente ia se encontrar. E esse era uma boa da Vortex. Outros estúdios também eram bares, mas o nosso bar era bem sortido. Tinha cerveja, tinha um conhaquinho, tinha um whiskinho, podia comprar disco, né? E podia ficar sentado tomando uma cerveja. Sabe que os punk iam lá, ficavam das 10 da manhã às 10 da noite, tomavam uma Coca-Cola. Por isso que a gente faliu, entendeu? Durou um ano só, cara. Ninguém comprava nada, ninguém tinha dinheiro. Quem botava dinheiro eram as bandas que iam lá ensaiar, aí pagavam lá, era pouco, mas pagavam ali. Sustentou um tempo. Mas tinha uns caras que bebiam, tinha uns caras que iam lá, bebiam, botavam na conta.
Sim, aí Entendeu? deu, né? Aí só botava na conta, aí- botava na aí conta. foi- aí foi Também. negócio, Aí não dá, né? O que sobrou daqueles tempos, nestes tempos, se é que sobrou alguma coisa? Aquele tempo foi o tempo de nascimento. Depois teve o crescimento e o amadurecimento. Aqueles tempos estão todos aqui dentro do nosso tempo, eu acho, entendeu? E outra coisa, com uma vantagem, nós podemos ouvir tudo aquilo de novo, né? Podemos ouvir tudo de novo, está tudo aí, né? Quer dizer, tu quer ouvir Chuck Berry, quer ouvir Paul Perkins, quer ouvir Jerry Lee Lewis, Little Richard. Little Richard, tá tudo aí, né? Paola, o que sobrou daquele tempo? Sobrou resistência, né? A gente fez as coisas do jeito que dava e a gente vai continuar fazendo. Sobrou que se não fosse nós, né? Se não fosse nós, todos daquele Eu acho- tempo, não teria muita coisa hoje. Né? Eu acho que a gente tem que continuar resistindo, porque a resistência é a mesma. Somos gauleses, irredutíveis, né? É isso aí. Gaúchos gauleses. Somos gauleses. Arrepiado, sabe olhar aquele corpo. Fiquei confortado, para todos cantar. Mas a noite era clara, eu sozinho queria companhia e ação. Era sexta, os dois